Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Marcos, capítulo 3. E a palavra é muito importante. Eu gostaria que você prestasse atenção em tudo que nós vamos falar, porque temos aqui direções importantíssimas. Noutra ocasião, ele entrou na Marcos 3:1. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, diga comigo, por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Eu quero fazer uma observação importante. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Eu gostaria de fazer uma observação, e sempre a mensagem ela vem e ela confronta com a nossa religiosidade, ela confronta com a nossa ideia errada, a nossa visão errada, e é importante que isso aconteça. É extremamente importante que isso aconteça e que nós estejamos abertos, porque vida nós só temos uma. Vida nós só temos uma, só essa. E nós falamos uma coisa importante durante a semana inteira, que existem dois tipos de dores: a dor do fracasso e a dor da mudança. A gente aqui escolhe qual dor vamos passar. Tem gente que vive uma vida inteira a dor do fracasso, porque nunca quer passar pela dor da mudança, porque dor, de qualquer maneira, nós sentimos. Dores é importante, mas a dor que me leva a mudanças importantes na minha vida, a uma mudança na minha fé, a uma mudança nos meus péssimos hábitos, a uma mudança nas minhas atitudes, a uma mudança no meu comportamento, a uma mudança na minha passividade, no meu comodismo, na minha religiosidade. Eu preciso estar aberto, porque se eu quero uma mudança na minha vida, se eu quero outros resultados, eu preciso estar aberto às mudanças. Eu é que escolho que dor eu quero passar, porque para mudar também passamos por dores. Amém? Para mudar passamos por dores, porque às vezes já está impregnado dentro de nós, já está enraizado dentro de nós, já temos uma opinião formada, já temos uma ideia, falamos besteira demais para os outros ouvir, depois o orgulho não deixa a gente ceder e se submeter ao que precisa ser submetido,
Viu? Quem abre a boca demais e fala demais, fala muita besteira e depois ainda sustenta a besteira que falou, o orgulho que falou, porque deu a sua opinião, falou que não devia, diz que nunca faria isso, diz que nunca faria aquilo. E aí é o seguinte: a dor da mudança ou a dor do fracasso? A dor do fracasso todo mundo assiste, como também a dor da mudança. E é inteligente a gente passar pela dor da mudança. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer, mas não aceito o fracasso. A dor que eu tiver que passar, eu vou passar, mas eu não vou passar pela dor do fracasso, porque eu só tenho essa vida, e ela está passando, e ela está passando. E o pior de tudo, olha a frase que eu vou dizer para você: ô bispo, eu vim para alimentar a minha fé. Não, você veio para ouvir a verdade. A verdade. O pior de tudo é que existem pessoas que vão passar por essa vida duramente oprimidas e fracassadas, e é só o começo, porque muita gente vai perder a sua salvação. Se pelo menos passasse pela dor e depois viesse aquilo que é a nossa esperança, né, o conforto, a vida eterna, o consolo eterno, era outra coisa. Então, é por isso que nós precisamos parar, olhar com lucidez, sair dessa linha: mas todo mundo faz, todo mundo coisa. Não quero saber o cada um vai responder. Eu quero saber o que eu vou fazer. Aqui, fariseus era uma linha ultra mega religiosa. Um povo altamente religiosos. E grave bem, quando eu falo religiosos, não estou falando de coisa boa. Todas as vezes que você me ouvir falar de religiosos, grave que eu não estou falando de coisas boas. Porque é um equívoco muito grande quando as pessoas falam: fulano é altamente religioso. Às vezes está só preso a costumes, rituais. Simplesmente rituais, costumes, práticas, que não vai levá-lo a lugar nenhum. Até porque no tempo de Jesus, o que não faltou foi pessoa, e para você que não sabe, foram os religiosos que mataram Jesus, viu? Para você que acha que foi simplesmente os herodianos, não, aqui ó, conspiração de religiosos. Eles nem amigos eram. Você sabia disso? Eles nem amigos eram, mas em função das suas intenções, para começar, da inveja de Jesus, porque a única coisa que esse povo estava preocupado eram com alguns rituais, como o sábado. Está aqui, eles tentando pegar Jesus no sábado. Era o sábado, era a circuncisão, era não comer animais impuros. Acabou, passou, estou santo, estou salvo. Então, se eu guardar o sábado, se eu não comer animal impuro, e se eu fizer a circuncisão, o resto eu posso fazer o que eu quiser. Será que é isso? Sim ou não? Não, está longe de ser. E aí, Jesus veio trazendo a revelação do que é a palavra do Senhor, fazendo boas obras, evangelizando, curando, ensinando o amor, ensinando como o sermão das bem-aventuranças, a misericórdia, ser bondoso, misericordioso, perdoar, né? Ajudar o necessitado, enfim, as boas obras. E aí, esse povo se revoltou contra Jesus, porque Jesus não era um hipócrita, e Jesus vivia realmente. Então, observe que fariseus e herodiano era a parte do governo, eles eram opostos, mas se uniram, se tornaram amigos, simplesmente com a intenção
como poderiam matar Jesus? Amém, pessoal? Então, olha aqui para mim, o que isso tem a ver? Não estou te contando história não, porque a igreja está cheia de fariseu. As igrejas por aí estão cheias de fariseus. Pessoas que elas, por praticar alguns rituais, então elas se julgam santas. Porque ela está na igreja de vez em quando, ela se julga santa. Porque ela participa da Santa Ceia, ela se julga santa. Só que a sua prática diária, a sua maneira, o seu interior, em nada agrada o Senhor. Quantas pessoas que só pensam no que não deve, quantas pessoas que só falam o que não deve, quantas pessoas que só cuidam da vida dos outros, quantas pessoas que só falam palavras pesadas acerca dos outros, quantas pessoas que não têm misericórdia nenhuma, são insensíveis, quantas pessoas que infelizmente o coração está cheio de ódio, de mágoa, de ira, de rancor, de raiz de amargura. Quantas? E isso, quando eu falo aqui, sempre deixando bem claro que a palavra corta daqui, corta daí. A palavra corta daqui, corta daí. E tudo, de uma forma ou de outra, tudo virá à luz. Aquilo que está dentro de nós virá à luz. O que está dentro de nós, todo mundo vai ver, de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra. Então, vamos lá. Lucas 11, 24 diz assim, repita comigo: quando um espírito imundo sai de um homem, bispo, um espírito imundo, ele habita na vida de um homem? Sim, total. E faz da vida do homem a sua casa, sua morada. Quando o espírito imundo, é o que acontece com a pessoa, quando ela chega na igreja, ela chega totalmente dominada por uma força maligna. Às vezes, a situação que a pessoa chega à igreja, ela mal consegue andar, de tanta influência negativa, de tanta negatividade, de tanta maldição sobre a vida dela. Está tudo dando errado na vida dela. A pessoa chega na igreja num estado caótico, miserável, não só miserável no sentido econômico, né? Muitas pessoas que chegam com a vida financeira destruída, com a vida familiar destruída, com o emocional destruído. A pessoa chega com o seu espiritual destruído, totalmente destruído, tudo um caos na vida dela. A única coisa que tem dentro dela são sentimentos imundos, sentimentos e pensamentos imundos. E aí a pessoa passa por um processo de purificação, um processo de libertação dentro da igreja. Orações, né, como chega a acontecer na sexta-feira, você vê que a pessoa está num grau de possessão tão grande, que ela não suporta uma oração, o mal que está ali se manifesta. E não se engane, tá? Não se engane, e eu digo isso sem medo de errar. Se eu pegar numa reunião de domingo, e fizer uma oração muito forte, muita gente vai passar mal. Muita gente vai sentir tontura, arrepio, calafrio, ânsia de vômito, vai disparar o coração. Tem gente que vai perder o sentido, tem gente que não vai escutar minha oração, tem gente que vai ter sentimentos que nunca teve. Aonde eu quero chegar? A pessoa passa por um processo de libertação, de purificação, ela recebe orações, ela recebe a palavra, diga comigo, porque a palavra limpa. A palavra limpa, a palavra purifica,
Então, ela vai passando por um processo e aquela maldição vai saindo, aquela opressão vai saindo, aqueles maus pensamentos vai saindo, aqueles maus sentimentos vão saindo, ela vai passando, a sua mente vai sendo renovada, ela vai tendo clareza, ela não conseguia enxergar, ela não conseguia ter discernimento de absolutamente nada, ela não tinha visão de vida, não tinha sonho, não tinha projeto, não tinha nada. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando, diz, repita comigo: voltarei para casa. Lê lá. Então, voltarei para a casa de onde saí. Aonde? Ah lá, estava onde? O espírito imundo sai do homem, então ele faz morada na vida do homem. Por isso, nós ouvimos, né? Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Porque muitas pessoas não conseguem viver essa vida abundante. E quando nós falamos de vida em abundância, abundância de paz, abundância de alegria, abundância de saúde, abundância financeira, abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ou vida plena. O espírito imundo, ele sai da vida do homem conforme o Espírito de Deus entra, conforme o Espírito Santo entra, conforme a palavra entra, o espírito imundo sai. Só que há um momento que ele diz: voltarei para a casa de onde saí. E aonde é essa casa? Aonde? Ah lá, o homem. E aí, passa 25. E ele volta para a sua antiga casa. Diga comigo, e a encontra, diga comigo, vazia, varrida e arrumada. Então, passa. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. Diga comigo, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Por isso que a gente sempre diz, né? Não basta você alcançar uma medida de fé, não basta você achar: eu fui liberto, eu tive um encontro com Jesus, agora eu conheço a palavra. Não, prossigamos. Nós conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. É bem diferente disso. O que acontece? Se a pessoa ele não está ocupando, se enchendo, se alimentando, não pense você que você diz assim: agora eu conheço nada. Não adianta nada conhecer. Eu já cansei de encontrar pessoas que disseram assim para mim: eu já estudei a Bíblia de capa a capa, eu já li, eu já fiz estudos profundos, eu já fiz teologia. Eu falei: grande porcaria, quanto você vive disso? Porque conhecer não vai mudar nada na sua vida. Conhecer a palavra não muda a vida de ninguém, é viver a palavra, é conduzir a sua vida à luz da palavra, é colocar em prática a palavra. Não adianta saber: eu sei o que está escrito. Ótimo, só tem uma coisa boa nisso: boa e ruim. Porque quando você sabe o que você deveria fazer e você não faz, então o teu castigo é maior. É a única coisa. Só tem uma coisa: quando você sabe o que você deveria fazer e você não faz, então aí é pior. Então, mas esse não é o foco da mensagem. O foco da mensagem é justamente: eu preciso me encher, eu preciso me alimentar, eu preciso colocar a palavra para dentro, eu preciso buscar a renovação da minha mente à luz da palavra, eu preciso alimentar a minha fé para viver a fé que Jesus me ensinou, eu preciso ter o Espírito do Senhor, eu preciso continuamente ser podado pela palavra, ser limpo pela palavra, eu preciso ocupar a casa, porque se a casa
casa estiver vazia, o espírito imundo vai entrar de novo, e 7 piores do que ele, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Aí eu respondo uma coisa importante: porque o desviado, a vida dele é desgraçada, e porque a pessoa que está na igreja, mas não está literalmente vivendo a palavra, ele tem a vida destruída. Por quê? Porque a casa não está ocupada, a casa não está cheia, ele não tem se enchido de Deus, ele não tem se enchido da palavra, ele não tem se enchido do Espírito. Então ele se tornou simplesmente um religioso, mais nada. E é sério isso. Eu faria uma pergunta. É muito difícil você realmente conseguir, todos nós diz assim, ó, a maioria das pessoas diz assim: eu gostaria de ter uma comunhão muito mais profunda com Deus. Eu gostaria da revelação de Deus para a minha vida. Eu gostaria de conhecer a palavra profundamente, de ter entendimento da palavra profundamente. Isso não vai acontecer por acaso. Isso vai acontecer com investimento nisso, com comprometimento, com sede, com fome, com compromisso. Eu preciso. Como é que o diabo ele luta para voltar à vida de uma pessoa? Vamos usar a nossa inteligência, porque tem gente que gosta de usar o termo assim: como o diabo é burro. Você está equivocado, muito equivocado. De burro não tem nada. É um ser ultra inteligente, que ambicionou ser como Deus, viu? Que ambicionou ser como Deus, e foi criado de uma forma perfeita. E quais são os meios que ele tem de dominar a vida de uma pessoa, de entrar novamente na vida de uma pessoa? Primeiro está aí, casa vazia. Casa vazia. Então muda a partir de hoje. Você que é um conhecedor, não deixa mais a palavra mente vazia, oficina do diabo. Está aí, casa vazia, morada, que é o termo certo, que é o termo bíblico. Casa vazia não é oficina, é morada. Ele mora ali, e ele veio para roubar, para matar e destruir, nada mais. É o que ele veio para fazer. Como é que eu faço para que ele não tenha porta de entrada? A casa tem que estar cheia. A casa tem que estar cheia, está ocupada. Ocupada com o que? O Espírito de Deus tem que estar, a palavra tem que estar entrando, 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 tem que estar ocupado, a palavra tem que estar. Por quê? Porque se a palavra não estiver, vai voltar não só sentimentos, pensamentos e atitudes e resultados imundos. Porque o Espírito se chama Espírito o quê? Imundo. Vai retornar toda aquela imundícia, todo aquele fracasso, toda aquela derrota do passado. É o que vai voltar na vida da pessoa. Por isso, bicho, como é que eu faço? Eu diria a você o seguinte, como é que nós nos ocupamos? Primeira coisa, quem está inscrito no canal do YouTube da Bispa? Levanta a mão, por favor. Então, quanta gente ainda precisa se inscrever? Por que, bispo? Eu me inscrevo e eu recebo tudo que a igreja posta de mensagens, cultos, versículos, orientações, direções, tudo. Estou continuamente recebendo, estou me alimentando. Como é que eu faço? Eu tenho que meditar, eu tenho que alimentar, eu tenho que investir na minha vida espiritual. Eu estava vendo aqui, quer ver? Deixa eu postar, tem uma foto aí, por favor? Coloca aqui, por favor. Está vendo isso aqui, ó?
Dá para ampliar ou não? Consegue? Não consegue? Isso aqui é um grupo de pessoas que no Brasil inteiro isso tem acontecido. No Brasil inteiro isso tem acontecido. Pessoas que se reúnem para poder assistir os cultos, as mensagens. Coloca o de baixo, por favor. A pessoa assistindo e fazendo anotações. Pessoa assistindo e anotando todos os pontos importantes para meditar e colocar em prática posteriormente. Isso são pessoas, isso são igrejas, no país inteiro. E aí, aonde eu quero chegar? Isso é onde não existe igreja. Aliás, não é no país não, fora do país. Muitos fora do país. Aonde eu quero chegar? Pessoas aonde não tem igreja, com sede, com fome, sedentos, e pessoas mandando depoimentos, testemunhos continuamente das transformações, dos resultados, pessoas que nunca tiveram resultados na vida, hoje obtendo resultados que nunca obtiveram, justamente porque por causa desse investimento. Pessoas que não perdem uma postagem, pessoas que não perdem uma reunião, pessoas que não perdem uma mensagem, porque aquilo tem entrado dentro delas e tem gerado vida, aquilo tem entrado dentro delas e tem produzido sabedoria, visão, direção. E às vezes, muitas pessoas estão dentro da igreja, bebendo na fonte e deixando passar a oportunidade. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja, bebendo na fonte, e entra aqui e sai ali. Esse é o grande problema. O tempo e a sorte pertencem a todos. A oportunidade é dada a todos. Inclusive nós falávamos uma coisa importante, não sei se nessa quarta-feira, que nós aprendemos com a palavra, e eu poderia citar aqui também na sequência dessa mensagem. Nós poderíamos citar e fazer uma reflexão importantíssima. Nós falávamos acerca de... Pode tirar. Nós falávamos acerca de Elias, que foi um homem, um profeta sensacional, extraordinário, um homem que viveu uma fé, uma comunhão, uma intimidade com Deus sobrenatural, um homem que clamava e fogo do céu descia, um homem que, meu Deus, esse homem tinha um servo, e o seu servo se chamava Eliseu. Quando foi dada a oportunidade a ele de fazer o pedido que ele queria, ele disse: eu quero porção dobrada do Espírito que está em você, eu quero dessa fé do Espírito que está em você, eu quero na minha vida. E quando Deus tirou Elias, exatamente como ele desejou, como ele buscou, porque a palavra foi também, é difícil o que você pediu, mas se você estiver no lugar certo, na hora certa, assim vai acontecer. E ele estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa no lugar quando aconteceu. Que na verdade Elias é um homem que não viu a morte, foi um homem que foi arrebatado pelo Senhor. E daquele espírito que estava sobre Elias, foi derramado sobre Eliseu, que veio e deu sequência, fez coisas maiores e realizações extraordinárias, homem que Deus operou de uma forma extraordinária através dele. Eliseu também tinha um servo, que se chamava, repita comigo, Geazi. Geazi tanto teve a oportunidade de acompanhar a parte do ministério de Elias, como o de Eliseu, que era o auxiliar, o servo de Eliseu, que não aprendeu nada, que não pegou do Espírito, que não cresceu em absolutamente nada, que numa atitude errada, ao invés de seguir o bom exemplo que tinha ali do lado, seguiu numa outra direção, e aquele que era para ser a sequência, Elias, Eliseu, Geazi, terminou seus dias leproso. Sabe por quê?
primeira coisa que eu quero dizer: o que você quer? Eu quero porção dobrada do seu espírito. Geazi disse assim: deixa eu correr até aquele homem para ver se eu consigo alguma coisa. Tem gente que sabe o que é, tem gente que está buscando alguma coisa, e nessa buscar de alguma coisa, aí é que está o problema. Ele encontrou uma lepra naquilo que ele foi buscar, e terminou os seus dias maus. E qual é o resumo do raciocínio? Que tem pessoas que podem estar do lado das pessoas mais extraordinárias, das pessoas mais sensacionais, das pessoas com uma fé sobrenatural, e não cresce em nada, não absorve nada, não amadurece em nada, não adquire absolutamente, não muda em nada. Quer um outro exemplo? Quer? Sim ou não? Sim ou não? Judas. Judas, do lado de Jesus. Ah, mas nunca teve bom exemplo. O que é isso? Estava ao lado de Jesus, comeu com Jesus, andou com Jesus, viu os milagres de Jesus, viu do Espírito que estava em Jesus, da fé que estava em Jesus. Não mudou nada. Se você quiser ficar sentado no banco da igreja e não mudar nada, você não vai mudar nada. Não vai crescer nada. E o que vai mudar na sua vida? Nada. Nada, porque nada dentro de você mudou. Nada dentro do teu espírito mudou. Você está aí, simplesmente, eu estou na igreja há tantos anos, querido, você pode aposentar aqui. Você pode aposentar. Você pode passar o tempo de aposentadoria, 35 anos, 30, 35, e nada mudar. Por quê? Porque não é o tempo, e sim aquilo que realmente você tem vivido, você tem feito, você tem absorvido da palavra, o quanto você tem crescido, o quanto você tem evoluído, o quanto você tem mudado dentro de você, o quanto você tem se tornado, porque espiritual não é porque você está na igreja, quer dizer que você seja uma pessoa espiritual. Nós travamos as nossas guerras internas, nós travamos os nossos pensamentos e sentimentos internos, e aí, espera aí, eu não vou dar vazão a esse pensamento, não vou dar vazão a esse sentimento. Por quê? Porque não tem ninguém vendo, não está ninguém lendo a minha mente, não tem ninguém vendo o meu coração, mas Deus está vendo. Não tem ninguém olhando, mas Deus está olhando. E eu quero dizer a você que você dentro da igreja, eu fiz alguns comentários essa semana, importantes, que traz uma reflexão interessante acerca da nossa fé, né? Gustavo Guilherme está aqui ou não? Gustavo está aqui hoje ou não? Vem cá, Guilherme. Se eu tivesse o teu corpinho, eu já estava aqui, Guilherme. Acelera o passo aí, Guilherme. Estufa o peitinho, Guilherme. Murcha a barriguinha. Eu estava mostrando uma coisa interessante. Vem cá, Guilherme. Fica aqui, ó. O Guilherme tem o corpo atlético. O Guilherme faz atividade física há algum tempo. Eu estava mostrando isso através de um outro garoto que tem aqui, que é bem bonito, menino de físico. Você sabe que a pessoa, para adquirir um físico, o Guilherme está de roupa aqui, se ele tirar a camisa, ele tem um corpo bem definido, porque existe uma dedicação nisso. Mas quando você faz seja o bíceps, o tríceps, peitoral, quando você faz, a gente sabe que isso aqui
não é fácil criar. Isso aqui tem o rompimento das fibras. E dói demais. Dói ou não dói? Sim ou não? Quando você vai treinar a perna, há o rompimento das fibras. E dói demais. Dói ao ponto que quem já fez um bom treinamento, um bom agachamento, sabe que depois você não consegue sentar no vaso. É verdade ou não é? Sim ou não? Você sabe que você não consegue sentar no vaso. Dói pra valer. Dói as coxas, dói a bunda, dói tudo. É ou não é? Só que é uma dor benéfica. Dói, mas você está construindo algo. Você está construindo algo. Tudo dentro de um equilíbrio, você está construindo algo. É verdade ou não é? Só que uma coisa interessante que o outro garoto falou, é que ele disse assim, eu aprendi que, e o Guilherme também sabe disso e pratica isso, eu aprendi que aquilo que a fé é exatamente a minha atividade, o que eu faço hoje é exatamente o que acontece na igreja. Porque não adianta eu vir numa reunião, eu recebo a direção, eu recebo a palavra, só é o que eu faço nas minhas outras 23, 24 horas do dia é que define o que eu vou construir. Porque o Guilherme sabe, e ele pode falar isso, o Guilherme passa no máximo 1 hora na academia, é 30, 40, 1 hora. As outras 23 horas é que determina o que será aqui. Porque ele poderia passar 2, 3 horas na academia e nunca ter esse corpo. Nunca. Ele poderia passar 4, 5 horas na academia e nunca ter esse corpo. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Não, bicho, não estou entendendo nada. Não estou entendendo porque não adianta você achar que você vai na academia, você movimenta a ferro e você vai ficar bonito, vai modelar o seu corpo, você está equivocado. A barriga é construída na cozinha. É o que ele vai fazer, o que ele vai comer, como ele vai se alimentar, na vigilância, na tensão do dia a dia, porque ele não pode colocar porcaria para dentro. Se ele colocar porcaria para dentro, ele já sabotou o treino dele, ele já sabotou a atividade dele. Está entendendo o que eu quero dizer? Se ele não colocar os alimentos certos, se ele não tiver a disciplina certa, se ele não tiver a alimentação correta, se ele não tiver as horas de sono corretas, se ele não tiver todo um conjunto de boas atitudes, ele passeou na academia, ele fez sua força na academia, ele se sacrificou na academia e não vai ter resultado nenhum. A mesma coisa acontece na igreja. Se você achar que por você estar num culto como esse, tudo vai mudar na sua vida, detesto te informar que não vai. Porque você recebe dentro da igreja a unção, a graça e o favor. Graça é para fazer o que você tem que fazer. Inclusive a graça é para tirar toda aquele tipo de conversa que diz assim, eu não consigo. Não, você tem a graça do Senhor para fazer. Mentira, qualquer um consegue. Você tem a graça do Senhor, você tem a graça do Senhor, você tem o favor do Senhor para fazer o que você quiser fazer, para vencer o que você precisa vencer, inclusive teus pensamentos, teus sentimentos, as tuas indisciplinas, os maus pensamentos, os maus sentimentos, as imundícias que quer entrar, para não perder o tempo. Se eu perguntasse aqui, quem já foi na academia, entra ano e sai ano, e você olha lá as pessoas que você viu, talvez você vai na academia, você vê algumas pessoas lá, você pode voltar daqui 2 anos lá, você vai ver, você olha assim para ela e fala assim, gente, mas essa pessoa não mudou nada. Já viu isso ou não? Sim ou não? Você vai falar assim, nossa, mas não. Por quê? Porque não tem foco, não tem um objetivo.
Ele vai, ele diz, vou dar manutenção aqui ao corpo, eu vou dar manutenção aqui à saúde e tal. Mas às vezes nem isso está dando. Às vezes nem isso está dando. Como algumas pessoas vão na academia e ele fica pior. Porque ele acha que por ele malhar 30, 40, 1 hora, então agora ele pode comer tudo. É ou não é? Sim ou não? Então, é igual estava dizendo ainda, né? Você caminha 1 hora, quantas calorias queima 1 hora? Não no crossfit que você faz. 100 e poucas calorias você queima, 100 e poucas calorias você queima em 1 hora, dependendo da velocidade que você vai andar. Quanto você ingere numa barra de chocolate? Olha, ele diz que um Kit Kat, sabe o que é Kit Kat? Adoro Kit Kat. Já não vou comer Kit Kat mais. Ele está dizendo que um Kit Kat, 250 calorias. Eu deveria fazer 1h30 em alta intensidade para consumir um Kit Kat. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Então nós precisamos estar atentos, porque nós podemos fazer tantas coisas que nós achamos que estamos fazendo correto, e estamos fazendo tendo resultado nenhum na vida. Não temos o foco certo, a intensidade certa. Não vigiamos. Eu venho na igreja, mas eu não vigio nas outras 23, 24 horas do dia. Eu estou colocando para dentro o que não deve. Eu estou colocando para dentro o que não deve. Eu estou colocando para dentro o que não deve. Eu estou colocando para dentro o que não deve. Eu estou colocando para dentro um monte de coisa que só está me prejudicando. Eu tenho que ter, assim como eles usam o termo que tem que ter uma dieta limpa, uma alimentação limpa, você tem que ter limpa, colocar para dentro coisas limpas, para você ter resultado, senão você não tem. Amém? Passa, por favor. Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu à luz e que te amamentou. Inclusive isso aqui responde muitos ensinamentos errados, tá? Viu? Isso responde muitos ensinamentos errados acerca da mãe de Jesus. Ele respondeu, diga comigo, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Então eu preciso estar atento. O que você tem que fazer? Você tem que ocupar a casa, ocupar a sua mente, colocar para dentro coisas que alimentam a sua fé. Você deve, é o que eu tenho ensinado, né? Vai lá, inscreve no YouTube, no canal do YouTube, escreve no da Bispa, se inscreve no meu, recebe mensagem, pega livros, começa a alimentar a sua fé, falar a língua da igreja, o espírito da igreja, medita, vai colocando para dentro, vai passando pelo processo da renovação, porque nós vamos colocando coisas novas e vamos colocando para fora aquilo que não é bom. Você vai se enchendo de coisas boas, você vai se enchendo de unção, você vai se enchendo da palavra, você vai transbordando e colocando para fora aquilo que não presta, aquilo que não traz resultado da tua vida, aquilo que faz de você um alvo fácil. Porque se a casa não estiver cheia, se a casa não estiver ocupada, um espírito vai entrar, o espírito imundo vai entrar novamente com ele, 7 pior do que ele. E o teu último estado é pior do que o primeiro. Porque não se preocupou em ocupar, não se preocupou em encher.
Não pense você o que tem. Eu sempre falo sobre isso e não estou excluindo a minha igreja, não estou excluindo. As igrejas estão cheias de pessoas derrotadas, fracassadas. Aliás, dentro da Bíblia está lotado de pessoas fracassadas, pessoas derrotadas, pessoas que fracassaram antes de vencer, pessoas que fracassaram depois de vencer. Mas tem pessoas que nunca fracassaram. Aí a gente escolhe. Aqui tem gente que nunca venceu. Aqui tem gente que fracassou depois de vencer. E tem pessoas aqui que nunca venceram. Aqui tem pessoas de uma mesma família derrotada. Mas tem pessoas de uma mesma família altamente honradas por Deus. Nós é que vamos escolher. Nós é que vamos escolher. Numa mesma casa pode ter pessoas fracassadíssimas. E numa mesma casa, pessoas vencedoras, abençoadíssimas. É nós que vamos escolher. Somos nós. Então, se ocupe a casa, encha da palavra, medita, pega os livros, pega as mensagens, pega o CD, pega a Bíblia, ouça, vai, eu preciso alimentar, eu quero ir para um outro nível, eu quero viver uma outra fé, se a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra, eu quero ouvir e ouvir muito mais, cada vez mais. Por quê? Deus tem informações que você não tem. E quero dizer a você que conhecer não basta. Você precisa da graça, você precisa da unção e você precisa do favor de Deus sobre você, porque se você não tiver, meu amigo, está cheio de gente aí que tem sabe tudo o que deveria fazer para vencer e não sai do lugar. Construir, todo mundo constrói alguma coisa. Em algum momento da vida alguém constrói alguma coisa, mas estabelecer construções, muito poucos estabelecem. Porque só a palavra, somente a palavra nos dá oportunidade para isso. Somente a palavra que constrói e você estabelece. Passa, por favor. Provérbios 27, 7. Quem está satisfeito, diga comigo, despreza o mel. Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Então, medite nisso aqui, por favor. Quando você está no fundo do poço, quando você está numa vida miserável, derrotada, infeliz, luta, não sai do lugar, é mais ou menos como uma pessoa chega à igreja. Quando ele chega nesse estado, ele não olha para a direita, ele não olha para a esquerda, você chama para um jejum, você chama para oração, você chama, nossa, tudo é maravilhoso, é tudo que ele quer. É tudo que ele quer. Pode parecer amargo, mas é doce. Porque é tudo que ele quer vencer. Ele quer vencer, ele quer sair, ele quer acabar com aquela dor, ele quer sair daquela vergonha, ele quer sair daquela miséria, ele quer sair daquela destruição, ele quer dar a volta por cima. Então aí você diz, não, esteja na igreja continuamente, vem para a igreja, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar na madrugada, vamos participar do jejum de tantas horas, vamos, não, isso é doce, é maravilhoso. Às vezes depois da pessoa vencer, depois da pessoa ser tão abençoada, o doce fica amargo. Não, eu tenho tanta coisa, tanta correria, minha vida está tão corrida, eu tenho tanta coisa para fazer. Nós precisamos estar atentos, porque é o que eu acabei de dizer, construir todo mundo constrói, estabelecer são poucos, muito poucos, e muito poucos continuam em construção, em ascensão, muito poucos. E nós precisamos estar atentos aonde queremos estar. É por um tempo? Ou eu quero uma vida até os meus últimos dias? Uma vida honrada, abençoada por cabeça. O que eu quero? Só a tua fé vai te dar essa garantia. Quero dizer a você que só a tua fé. Bispo, eu tenho que trabalhar agora, eu tenho que ganhar muito dinheiro. Não, querido, está longe de ser a tua segurança, tua vida financeira.
Está longe de ser. Viu? Está longe de ser. Porque nós temos visto todos os dias, e eu vejo isso continuamente dentro da igreja, todos os dias. Primeiro, profissionais que você diz assim: não tem como isso aí não dar certo. Não tem como. Não tem como esse cara não ser. Não tem. Está no fundo do poço. Segundo, que a minha vida não resume-se à minha vida financeira. Você pode construir alguma coisa maravilhosa, porém, se a bênção de Deus, se a graça e o favor não estiver sobre você, primeiro, não estabelece. Segundo, tem outras coisas importantes na sua vida. Que adianta a sua vida próspera se a sua casa está em ruínas, a sua família está em ruínas, o seu casamento está em ruínas? O que adianta? Porque dinheiro não pode suprir. Aliás, eu tenho descoberto que dinheiro é a coisa menos importante. Viu? É muito importante e maravilhoso quando você realmente está na bênção de Deus e tem condição para desfrutar dele. Porque tem pessoas que não têm nenhum prazer. Dinheiro tem sido a causa da divisão. Tem pessoas que tem pessoas hoje que trocaria a sua prosperidade pela união da sua família, pela paz, pela saúde de um familiar, trocaria tudo. Igual ainda me enviaram um testemunho, vou ver se eu posto esse testemunho. Esse testemunho é a coisa mais linda do mundo. Um empresário falando sobre isso e dando o seu depoimento, o quanto ele cresceu, o quanto ele prosperou, e seu filho se envolvendo com o que não deveria, e numa noite, na balada, sofreu um acidente e foi para a UTI. E aí, o pai e a mãe, no desespero, ia para a porta do hospital, na calçada suja, e dobrava os seus joelhos ali na calçada suja do hospital, buscando em oração pelo milagre na vida daquele filho, porque aquele filho estava em coma. E ele diz no depoimento que houve um momento que ele é um empresário muito bem sucedido. Ele disse que houve um momento que ele perguntou para o médico quem é, aonde está e quanto custa. Aonde está essa pessoa? Na verdade, o quanto custa ele não perguntou, só quer saber quem é. Aonde está a pessoa que vai trazer meu filho de volta? Não importa quanto custa, aonde ele está, só me diga quem é a pessoa que eu vou buscá-lo. E esse aqui na terra não existia. Só o Senhor. E foi quando ele abriu mão de tudo, ele entendeu que todo o dinheiro que ele tinha não podia comprar a coisa mais importante que ele queria naquele momento, que é o que ele mais queria naquele momento. Toda a riqueza, toda a fortuna dele não podia comprar, ele daria tudo para eu só quero uma coisa e eu pago por isso. Mas a riqueza dele não podia. Foi quando ele entendeu que só o Senhor poderia. Só o Senhor poderia trazer o filho dele de volta. E aí mudou seus conceitos, ele diz, eu tinha um estilo de vida, totalmente voltado para aquilo que o dinheiro, gostávamos da vida que tínhamos, de tudo aquilo que o dinheiro nos proporcionava, mas nós entendemos que aquilo não era tudo. Então, aonde eu quero chegar, seja uma família, seja a saúde, então não é o dinheiro que nos traz segurança. Ele é importante? Ele é importante. De maneira alguma eu não estou dizendo que ele não seja importante, até porque tudo que Deus fez é bom. A forma das pessoas conduzir é que é ruim.
A Bíblia deixa claro que tudo que Deus fez é bom, mas a forma é que as pessoas passam a amar mais do que o próprio Senhor, e fazem, na verdade, do dinheiro o seu Senhor, o Senhor da sua vida. Então, nós precisamos colocar a cabeça no lugar e buscar estar em comunhão com Deus, na bênção de Deus, o favor de Deus, para continuar tendo condições de desfrutar, mas com prioridade, como bons servos de Deus. Porque se eu não estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa, nada vai ter sentido, nada permanece. É o que eu estou dizendo. Eu tenho atendido pessoas, ainda na sexta-feira atendi um médico, mais uma vez atendi, então, que perdeu tudo, está lutando para se levantar, porque parece que você tem tudo, parece que você não pode sair daquela posição, parece que você está seguro, enquanto você tem dinheiro. Não, nós estamos seguros em Deus, nossa família está segura em Deus, os nossos filhos estão seguros em Deus. Inclusive, é um outro conceito extremamente errado, e a pessoa vai, eu preciso preparar o meu filho, porque meu filho tem que ter uma vida boa. Não, primeira coisa, prepare o seu filho para a salvação dele, é o seu primeiro investimento, é o seu primeiro. Não quero saber, eu digo isso para os meus, não quero saber se vão ser ricos, se vão ser pobres, se vão ser médicos, se vão ser advogados. Agora, primeira coisa, eu quero que vocês sejam, porque nada vai dar certo. Tá aí, eu atendo gente todos os dias, e ainda eu estava conversando, se tiver aqui, a pessoa, não estou expondo a pessoa, estava dizendo ainda para mim, a sexta-feira também, uma pessoa estava dizendo para mim, ela disse assim, eu estava na igreja, estava tão abençoada, tal, aí começou a entrar coisas na minha, como eu estava envolvido com a obra, estava envolvido com as coisas certas, e abençoado, vivendo, crescendo e tal, aí de repente começou a entrar na minha mente aquilo assim, começou a olhar para a vida do ímpio, aí o ímpio, olha, e o ímpio não serve a Deus, mas está crescendo, o ímpio não serve a Deus, mas está abençoado, o ímpio não serve, mas olha a vida dele, nem na igreja vai, e olha aí pegou e foi se afastando. Ela disse assim, o senhor não tem noção do que eu vivi, minha vida foi destruída, até presa eu fui, minha vida foi destruída, estou aqui para me levantar novamente. Nós só estamos seguros em Deus, eu só estou seguro se a graça, a unção, o favor de Deus estiver sobre a minha vida, porque se não estiver, volta ali por favor, só para eu concluir, diga comigo, quem está satisfeito, despreza o mel. Cuidado, hein? Cuidado, porque o mel fica amargo, mas para quem tem fome até o amargo é doce. Que diremos então, os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscavam, diga comigo, porque não a buscavam pela fé, mas como se fosse por obras. E eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Falando de Jesus, e falando que os gentios, eles buscavam pela fé, e os judeus buscavam pelas obras, e tentavam alcançar uma justiça pelas suas obras. Por isso que, é o que eu disse, né? Você sabe que quando você sente que você está caminhando numa direção, quando você começa a dar ouvido à voz que fala aos seus ouvidos, e principalmente à sua consciência, porque o Espírito Santo sempre se comunica com você na sua consciência, sempre. É o que eu digo, ninguém precisa falar para você que o que você está fazendo é errado, porque você sabe, porque o Espírito Santo fala com você, ele fala a sua consciência.
Ninguém precisa falar com você que você pode até tentar se enganar, que você está priorizando as coisas erradas, porque você sabe que o momento que era para você estar envolvido com as coisas de Deus, que era para estar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, era para estar enchendo a sua casa, enchendo a casa espiritual, e a gente não está envolvido com tantas coisas. A gente sabe, e seria muito inteligente da parte de todos que orasse para dizer assim: Senhor, Espírito Santo, eu te dou a liberdade, não me deixe ter paz com o que eu não devo ter paz. Não me deixe ter paz com aquilo que eu não posso ter paz. Porque tem uma coisa também, o Espírito Santo fala uma vez, fala outra, depois se cala. Aí é com você. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou, diga comigo, o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Você vê que o profeta ficou tão insensato, tão cego, que Deus usa um animal mudo para falar com ele. Até um animal foi usado. Você vê que coisa absurda, né? Que insensatez, que ponto que o ser humano chega de um animal ser mais usado do que ele. Um animal pode ser mais usado e mais útil para Deus do que o próprio homem. Então nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos estar atentos, porque Deus fala, e quando fala de Balaão, Balaão, ele só se preocupava com dinheiro. Quanto que eu vou levar nisso? Era a sua única preocupação. Quanto que eu vou levar? O que isso vai me beneficiar? Era só a única coisa que importava. E volto a dizer que essa parte não é tudo. 2 Pedro 2,17 diz assim: esses são fontes sem águas e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Pois o homem é escravo, diga comigo, o homem é escravo. O que te domina? Tem gente que diz que é livre e é escravo de algo que o domina. O homem é escravo daquilo que o domina. Por isso, já prestou atenção que tem pessoas que são escravos do pecado? O pecado dominou e ele não tem vida própria. Ele acha que é livre e ele é escravo. Ele acha que ele faz o que ele quer e ele é escravo. E não consegue se libertar. Se tendo escapado das contaminações, diga comigo, se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, então estão, em pior estado do que no princípio. Meu Jesus amado, cuidado, hein? Porque se uma vez você foi liberto, se você foi liberto das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, novamente você é dominado e volta-se envolvido, estão em pior estado do que no princípio. Olha o que diz, quer ver? 21, teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem-se as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio. Diga comigo, o cão volta ao seu vômito.
E ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Meu Deus do céu. Você vê que a pessoa que se desvia, a pessoa que é vencida pelo mundo novamente, que volta a se envolver com o mundo novamente, a se contaminar com o pecado, com as práticas do mundo, ele se torna como o cão que volta a comer o seu próprio vômito, e a porca lavada que volta a revolver-se na lama. Amém? E só para finalizar a leitura, Gênesis 13, versículo 22. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha, diga comigo, enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde havia armado um acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. E ali Abraão invocou o Senhor, invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar, Gênesis 13, 6, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita; se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor. Diga comigo, era como o jardim do Senhor. Como a terra do Egito, isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma e entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Essa é uma mensagem muito importante, porque muitas vezes nós pensamos assim, né? Assim, eu vou fazer um resumo bem rápido para a gente não estender mais. Abraão e Ló andavam juntos. Abraão e Ló, muito prósperos, abençoados. Você viu? Muita riqueza, muito gado, muito ouro. Existe uma parte da leitura que nós não fizemos, que mostra Abraão, aonde Abraão chegava, Abraão sempre levantava um altar e ofertava ao Senhor, adorava ao Senhor, consagrava o Senhor, sempre. Sempre, aonde ele chegava, ele levantava um altar, ele se preocupava em consagrar aquele lugar, levantar um altar e adorar, ofertar, sacrificar o Senhor naquele lugar. Você não vê Ló fazendo a mesma coisa. Ló não tinha a mesma comunhão, não tinha a mesma comunhão, as mesmas boas atitudes. Quando chegou nesse momento de separação, porque começou a haver desentendimento entre os seus pastores,
Então Abraão deu oportunidade, escolha para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para frente, eu vou para trás. E escolha, fique à vontade. Primeiro, Abraão não precisava ter deixado dele escolher, porque o chamado foi para Abraão. Abraão poderia ter dito: olha, vai para cá porque eu vou para cá, porque Deus... Mas o texto bíblico diz que Ló levantou os seus olhos e olhou para o lado da campina de Sodoma e Gomorra, que parecia, diga comigo, parecia como um jardim. Parecia, mas não era. Um jardim do Senhor. Viu? Por isso que precisa ter discernimento. Parecia o jardim, mas não era. Ele olhou e pensou assim: essa região aqui vai ser melhor para mim, essa região aqui vai ser melhor para os meus filhos, essa região aqui nós vamos prosperar, porque é uma terra que ela é muito fértil, porque parece um jardim, parecia muito fértil, e não se preocupou em saber para onde o Senhor quer que eu vá. Se o Senhor vai comigo. Ele chegou naquele lugar, ele se mudou para perto de Sodoma e Gomorra. Ele viu que os homens, olha aqui, os homens de Sodoma eram extremamente perversos, diga comigo, e pecadores contra o Senhor. Ele viu isso. Ele viu. Quando ele viu aquilo, ele deveria ter dito assim: isso aqui não é ambiente para nós. Esse lugar não é para nós. Nós não vamos ficar aqui. Mas ele permaneceu lá. Ele permaneceu acreditando que aquilo que todo mundo acredita. Eu estou no meio, mas eu não vou me deixar influenciar. Eu estou aqui, mas eu não. Eles é eles, eu sou eu. Resumo da história: o lugar era tão perverso que o Senhor decidiu dar um fim naquele lugar. E lembrando de uma coisa, aquele lugar foi atacado por alguns reis, e Ló e sua família foram levados cativos, e as suas posses foram levadas pelos reis que lutaram contra aquele lugar. Abraão teve que ir lá lutar e resgatar, salvar Ló e resgatar os bens. Ele deveria ali já ter se dado conta: esse lugar não é para mim. Mas ele voltou e ficou lá. Ele voltou e permaneceu no mesmo lugar. Quando o Senhor decidiu destruir aquele lugar, então o Senhor, pelo seu infinito amor e misericórdia, através da oração e intercessão de Abraão, pedindo que não destruísse, se o Senhor encontrasse, se eles encontrassem 50 justos, o Senhor não destruiria. Vai lá, encontra 50 justos, não tinha 50 justos. Se tiver 30, o Senhor não destrói. Não destrua. Vai lá, não tinha 30 justos. Vai lá, mas se tiver 10, o Senhor não destrói. Não destrua. Vai lá, encontra, não tem. Encontrou Ló e a sua família. Então mandou que os tirasse de lá. Só que naquela atitude de tirar eles de lá, o Senhor disse: vai, sai, corra e não olhe para trás. A mulher de Ló saiu, correu e olhou para trás. Morreu, foi transformada numa estátua de sal. E por que isso aconteceu? Porque aquele olhar para trás indica que o coração dela estava lá. Qual a outra péssima influência? Ló perdeu, diga comigo, Ló perdeu o seu patrimônio. Diga: Ló perdeu a sua família e trouxe maldição para
para a sua família. Sabe por quê? Porque ele foi habitar em cavernas, e lá as suas filhas disseram assim: e agora? Como é que vai ser? Nós não temos homens. Como é que vai ser? Nós não podemos deixar acabar a nossa geração, a descendência do nosso pai. Vamos embriagar o nosso pai e vamos ter relação com o nosso pai. Embriagaram o pai e tiveram relações sexuais com o pai. Eu faço a pergunta para você: Sodoma e Gomorra foi bom para elas? Sim ou não? De onde veio essa mentalidade? Porque era altamente nojento. O cheiro do pecado subia às narinas do Senhor. Aí aonde eu quero chegar? Serve para mim como pai, para você como pai, como chefes de família. Não é a campina do lado do Jordão que parece um jardim, que terra boa, próspera, que vai dar muito dinheiro, que parece bom. Quero saber aonde está a bênção de Deus sobre a minha vida. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Aquele homem deveria ter ficado do lado de Abraão e nunca ter saído do lado de Abraão. Ele deveria ter permanecido ao lado da bênção, porque aquela foi a desgraça. Ele terminou os seus dias derrotado, sua família destruída, e ainda dessa relação nasceu uma geração maldita que se tornou inimigo do povo de Deus. Dali nasceu uma geração maldita que se tornou inimigos do povo de Deus. E tudo isso, olhou, levantou os seus olhos, aqui parece que, tem discernimento, conheço, aqui é região boa, aqui é região boa, aqui vai dar dinheiro, aqui vai dar dinheiro. Deu, perdeu todos os seus bens, toda sua riqueza, que você viu quando ele estava do lado de Abraão, estava na bênção, estava rico, não estava? Nós não lemos isso? Sim ou não? Estava rico. E aí foi para aquele lugar que não deveria ir, perdeu a sua riqueza, perdeu a sua mulher, perdeu a sua família e foi habitar em cavernas. Diga comigo: Deus tem informações que eu não tenho. Não confie no seu discernimento, confie no de Deus. Busque para a tua vida, antes de mais nada, o que Deus quer para mim. Eu quero estar aonde a bênção de Deus está comigo. Eu quero estar aonde a bênção de Deus está. Porque o que parece ser tão bom hoje pode ser amanhã a desgraça da sua vida, a ruína da sua vida. Aparentemente parecia ser o melhor lugar. E eu estou dando exemplos claros porque nós precisamos trazer para a realidade. Parece que o mundo, parece que o que é bom é aonde a grande maioria está, onde você está satisfazendo a sua carne, se você está com muito dinheiro no bolso. Pelo contrário, não é não. Essas não são as verdadeiras riquezas. A primeira riqueza é o Senhor no seu coração. Diga: o Senhor deve ser o meu maior tesouro, o meu maior patrimônio, a minha maior riqueza. Depois, o Senhor ocupando, sendo o seu maior tesouro, sua maior riqueza, seu maior patrimônio, você tem a família que Deus te deu. Sem essa família, nenhum lugar vai estar bom para você, viu? Sem as pessoas que você ama do seu lado, nenhum lugar vai estar bom para você. Lugar nenhum presta. Você pode morar numa das melhores coberturas de São José do Rio Preto, ou nos melhores condomínios. Se você estiver sozinho lá, você está vivendo no inferno. Você pode ter aí seu sítio, sua propriedade, seu rancho, você pode estar o que você quiser. Se a presença de Deus não estiver com você, se a unção de Deus, a graça, o favor de Deus, a bênção de Deus não estiver sobre você, e a tua família não estiver abençoada do seu lado, nada vai ter sentido na tua vida. Absolutamente nada terá sentido. Nada. Absolutamente nada. Então nós precisamos estabelecer as ordens. Primeira ordem, coisa mais importante, e não é de boca, não é de boca, viu? Não é de boca, é com obras. É que Deus realmente seja o teu maior tesouro, o teu maior patrimônio.
Eu tenho visto pessoas que vão, é o que eu disse, não tem gente que não é que não constrói, mas constrói, só que lá na frente você faz o insensato, quando deveria estar descansando, está tendo que recomeçar a vida. E muitos estão plantando para isso. Muitos estão plantando para terminar aonde começou. Muitos estão plantando para terminar aonde começou. Você precisa crescer na comunhão, na fé, precisa se encher, precisa crescer, ocupar a casa, ocupar sua mente, ocupar com as coisas de Deus, ocupar com a palavra. Você vai ter direção. Você pode prestar atenção que não é coisa de religioso, não é coisa de religioso. Tanto é que a igreja é uma igreja que trabalha te dando direção para todas as áreas da sua vida. É para que todas as áreas da sua vida caminhem bem, porque nós temos direções para todas as áreas da nossa vida, todas. Nós buscamos cada dia. Hoje nós estamos aqui recebendo uma palavra maravilhosa, nos trazendo para o centro, nos trazendo o equilíbrio, mostrando que casa vazia, o espírito imundo vai voltar e vai ocupar essa casa, e se ele ocupar essa casa, ele vai trazer 7 espíritos piores do que aquele que chegou no início. O último estado desse homem é pior do que o primeiro. Eu preciso me encher, eu preciso crescer, eu preciso me ocupar. Minha casa, minha mente, o meu espírito, meu coração tem que estar cheio das coisas de Deus, porque se não estiver, o mal entra. Fique em pé, por favor.